Ciência da Natureza, 8º ano, Aprígio Júnior. Salve, salve, aluna e aluno do 8º ano. Quem é que está aqui na área nesse momento, tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha? Tem aluno aí? Espero que sim. Então, produção, vamos ao que interessa, porque o nosso assunto de hoje tem uma importância muito grande para a nossa vida. Porque tem a ver o fato da gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso corpo e tratar ele de forma saudável, tratar de forma digna. A importância da gente conhecer o nosso corpo, ele é singular para a nossa qualidade de vida. Então, pega teu caco de telha, pega teu lápis, pega teu carvão e vamos anotar, porque essas informações são extremamente relevantes para a qualidade da tua vida. Então, o nosso eixo temático é vida e evolução. O nosso objeto de conhecimento / conteúdo é a puberdade. Qual é a habilidade que a gente espera construir, edificar com você? É analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso, identificando como os hormônios influenciam no comportamento individual e coletivo e nas relações sociais. Volta aqui comigo, produção. Veja como esse conteúdo tem uma relação importantíssima para a nossa qualidade de vida. Não só para a nossa qualidade de vida individual, como o próprio texto diz, também para a nossa qualidade de vida coletiva, nossas relações intrapessoal, que é com nós mesmos, mas também as nossas relações interpessoais com os outros. E você vai ver como a questão dos hormônios e as questões neurológicas vão estar o tempo todo dialogando, conversando. Então vai ser importante de forma clara, se liga nessas informações, não abre mão desse conhecimento, porque esse gasto de energia é para você. Você tem uma emancipação o quê? Crítica e, acima de tudo, reflexiva de quem é você, de você se autoconhecer. Veja como isso é importante, veja como isso é legal. Isso gera um ambiente favorável de quê? De transformar a tua vida para melhor e de quem você ama. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, a gente vai fazer esse questionamento partindo pelaquela premissa, né? O que é que move o mundo? São as perguntas. Nós temos que cada vez mais, é urgente a gente se transformar em especialista em questionar, em fazer perguntas. Perguntas essas que sejam transformadoras e edificantes. E aí, o que é puberdade? E aqui, gente, esse contexto aqui não é algo fechado não, viu, gente? É apenas um consenso geral. Mas não quer dizer que necessariamente isso é para todo, essa regra é para todo mundo, tá? Mas na prática, tirando uma média geral, isso seria o primeiro momento da gente começar a entender o que seria essa tal puberdade, tá certo? Essa transformação que o nosso corpo passa a ter a partir do momento que a gente vai ter a interação dos hormônios e a interação, hormônios esses, hormônios sexuais e o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso. Então, por favor, produção, vamos para esse momento aí fazer essa leitura para eles poderem se apropriar desse saber, né? Então, cada indivíduo tem o seu próprio ritmo, o qual deve ser respeitado. Contudo, sabemos que a puberdade começa geralmente entre os 8 e os 12 anos e está completada quando termina o processo de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, masculino e feminino. Normalmente, este processo caracteriza-se pela aquisição da capacidade reprodutiva. Volta novamente para mim aqui, produção, para a gente deixar isso muito claro. Veja a importância, a legitimidade desse saber para que você possa se conhecer e que você possa se respeitar. Porque conhecimento também tem essa possibilidade de gerar justamente esse saber. O saber se conhecer e o saber se respeitar e respeitar o outro. Vamos para o nosso próximo slide, produção, porque para a gente não perder muito tempo. Então, puberdade versus adolescência. Gente, porque quando eu penso em puberdade, eu também penso em adolescência. Então, não esquece desse detalhe. Então, só para que a gente possa reforçar esse saber. A puberdade faz parte da adolescência. É um período em que ocorrem mudanças no corpo que torna-se maduro. As mudanças observadas são: completa-se o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e gameta, e aqui só voltando aqui rapidinho, a importância disso, então a gente entender que essa puberdade vai ter essa possibilidade de gerar justamente esse desenvolvimento no que diz respeito ao sistema reprodutivo, ou seja, dessas estruturas que têm relevância para a reprodução, e também dos gametas, no caso, gameta masculino e gameta feminino. No caso da menina, o gameta feminino seria os óvulos, ou ovócito primário. No caso do menino, seriam os espermatozoides. Então, essas informações são relevantes. Volta novamente para lá, produção. E aí, completa-se o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e os gametas, como a gente falou. Influência genética.
a menarca, ou seja, o que seria essa menarca? Volta aqui para mim, produção. A menarca, gente, geralmente ela ocorre entre os 9 até os 12 anos. Isso vai depender muito de fatores genéticos para que ela seja um pouco mais cedo ou um pouco mais tardio. Existem até estudos que, dependendo da situação, há a possibilidade de médicos especialistas, como endocrinologista ou outros tipos de médicos, que eles podem, de certa forma, até por uma questão de saúde, ver a possibilidade de retardar essa primeira menstruação. Mas isso é um tema, gente, que de forma muito cara eu peço a vocês para pesquisarem. E eu digo isso não só para o público feminino, para as meninas, para as nossas alunas, mas também para você, aluno. É importante a gente conhecer o outro, porque quando eu conheço o outro, eu estou dando a oportunidade de ter todo um ambiente favorável para que eu possa respeitar quem é diferente de mim. E eu gosto dessa palavra diferente porque diferente é o que faz o ser humano ser tão igual. Não, diferente não quer dizer que a gente tem que ser indiferente ao outro, tá certo? Reconhecer o outro é importantíssimo. Então, vamos lá. Então aqui, ó, variação hormonal, que aí você vai ver que a gente vai falar daqui a pouquinho dos hormônios sexuais, que tem uma relação muito íntima com essa questão da puberdade, com essa questão do desenvolvimento da adolescência. Esse diálogo que existe desses hormônios, que são o quê? Que são, como vocês vão daqui a pouco ver, são mensageiros químicos, tá? As chamadas transformações corporais, que é evidente que vai acontecer. Então, essas mudanças que vão ser importantíssimas por causa dos hormônios que estão lá atuando no teu corpo e também o teu sistema nervoso, então o tempo todo, repito, dialogando para fazer você ser quem você é. E aí, por último, mudanças psicológicas e sociais. Então a gente vai ver que essas mudanças psicológicas e sociais também têm uma relevância muito grande para a sua identidade, para quem você é, como você está sendo construído dentro desse ambiente que ele é individual, tem a ver com a sua capacidade de ser quem você é, mas acima de tudo tem também a sua capacidade de se relacionar com o outro e com os outros. Vamos lá, gente, o próximo slide. E aí, ó, sinais da puberdade. Aí no caso aqui, você está vendo aí no modelo aí a comparação tanto de menina quanto de menino. E aí crescimento rápido tanto para menina quanto para menino. Odor das axilas por causa das ações dos hormônios, aí vão ter vários agentes químicos que vão estar atuando. A presença do acne, que nem todo mundo simpatiza muito, porque ninguém quer ficar com isso na to face. Tem a questão dos pelos pubianos ou nas axilares, tá? E isso também ocorre nas meninas, tá? Mudança na voz, geralmente a voz do menino vai ficar com uma voz mais grave. No caso das meninas ali tem pelos pubianos e axiais. Mudança, no caso, também crescimento da mama, no caso das meninas, como está ali. E aumento dos testículos, porque você sabe que é as chamadas gônadas masculinas, é lá onde vai ser produzido também a testosterona e também vai ser produzido os gametas masculinos, que são os espermatozoides. E no caso da menina, como a gente já falou, a chamada primeira menstruação, que é a chamada menarca, tá? Então essa primeira menstruação ela tem uma importância muito grande no que diz respeito a essa questão da identidade feminina, essa questão do conhecer-se a si mesmo, mas acima de tudo, se respeitar e entender quem você é. Então, fica a dica, gente, como é importante esse conhecimento. Esse conhecimento ele tem um objetivo muito significativo, que é fazer com que você se conheça. E quando eu me conheço, eu estou tendo todas as ferramentas para que eu possa me relacionar com o mundo de uma forma muito mais saudável e muito mais interessante, gerando todo um potencial de transformação da tua vida e da vida de quem está próximo de você. Próximo slide, produção. E aí, a gente vai falar da progesterona, que é chamado um hormônio feminino, tá? E esse hormônio progesterona, qual é a relação que ele tem justamente com esse processo, desse desenvolvimento da adolescência, dessa travessia para a vida adulta, desse desenvolvimento das estruturas corporais que estão associadas à reprodução, que estão associadas ao amadurecimento sexual, é importante a gente perceber a importância desse hormônio. E aí, produção, bota aí para a gente fazer essa observação que é tão relevante. Durante o ciclo menstrual saudável, a função da progesterona é de tornar as células que revestem a parede do útero ativas, alterar e irrigar os vasos sanguíneos do endométrio e, com isso, preparar o útero para receber um embrião. A atuação da progesterona ocorre conjuntamente com outros hormônios femininos e o exemplo aí, o estrogênio ou estrógeno. Volta aqui para mim, produção. O que eu poderia pontuar em relação à progesterona? Esse hormônio aqui, gente, de forma bem simples, de forma bem resumida, ele seria o hormônio que tem uma função muito singular de preparar o útero
para uma futura gravidez. Se isso não ocorre, a gente vai ter o que a gente chama da chamada descamação do endométrio, que a gente chama popularmente, usando o nosso senso comum, de menstruação. Então você vê que a progesterona ela tem uma relação íntima no processo de manutenção do futuro promissor dessa mulher, desse ser que está em fase de desenvolvimento sexual, está apto à reprodução. Então essa é a relação que é muito relevante quando a gente fala da progesterona. E a constituição do endométrio, que seria esse tecido que lá no útero, que está lá na parede do útero, que serviria para abrigar esse futuro embrião, justamente quando esse ambiente esteja favorável e tenha esse amadurecimento também, e que tenha também todo um ambiente social que promova esse tipo de comportamento. Então, é importante a gente entender como a progesterona, ou seja, um hormônio, ele vai ter implicações gigantescas para a nossa vida. Tanto individual, como também, por que não dizer, coletiva. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, por favor, produção. E a gente vai falar agora, gente, do estrogênio, que também tem uma importância muito grande para tudo isso que a gente está aqui tentando materializar, tentando justamente colocar quando se fala justamente da puberdade e quando se fala justamente dessa adolescência. E essa relação dos hormônios, do sistema nervoso, do sistema endócrino, é importantíssimo a gente ver. Produção, bota lá essa imagem para a gente poder vislumbrar um pouquinho ela. Então, o estrogênio é o principal hormônio responsável pelas características sexuais secundárias femininas, tais como o tamanho dos seios e o controle da ovulação. Então, só por essas informações a gente já vê a importância dele. Ó. Tem a ver com a mudança desse corpo, mas acima de tudo tem a ver com o ciclo menstrual, tem a ver com a ovulação. A partir da puberdade, o estrogênio desempenha importante função no ciclo menstrual. Então, só por essas informações a gente já vê a importância que o estrógeno ou estrogênio tem. Produção, vamos para o nosso próximo slide para a gente não perder tempo, que é importante. E aí eu vou falar de um hormônio que tem uma relação muito íntima, como a gente fala lá no nosso senso comum, com o chamado hormônio masculino, que é a testosterona. Queria aqui só reforçar para vocês, gente, a título até de curiosidade, se você quiser pesquisar, a mulher também produz testosterona, tá? Os andrógenos, nas regiões da suprarrenal e, por incrível que pareça, até nos ovários, que são as glândulas femininas. Então, se você não sabia disso, quiser saber um pouquinho mais, pesquisa. Seja aquele cara que está o tempo todo inquieto, curioso, aquela pessoa que está o tempo sempre aberta a aprender e transformar o mundo. E aí, ó, a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, é responsável por regular a fertilidade, a massa muscular, a distribuição de gordura e a produção de glóbulos vermelhos. Veja quanto você percebe a partir desse texto a importância da testosterona. Os ovários das mulheres, como eu tinha falado, também produzem testosterona, embora em quantidade menores, tá? Volta aqui comigo, produção. Veja como essas informações elas vão, com certeza, acrescentar para o teu repertório intelectual, promovendo em você a capacidade de se conhecer. E quando eu me conheço, gente, eu consigo gerenciar melhor a minha vida. De tal maneira que tudo fica favorável para que eu possa ter essa libertação crítica e reflexiva do meu saber. Por favor, o nosso próximo slide aí, Júnior. Gente, chegou aquele momento muito fofo, muito importante, que é você precisa saber. Produção, vamos para o nosso próximo slide, por favor. E aí, ó, esse questionamento ele é importantíssimo e eu quero justamente, a partir desse questionamento, tirar você da sua zona de conforto. Que você gere em você uma inquietação e você possa pesquisar muito mais sobre esse assunto, tá? Esse questionamento ele é importante. Preste atenção. Qual das crianças da foto é um adulto de mais de 23 anos? Eu vou até reforçar. Traz aqui para mim, produção. Quando foi tirada essa foto, esse adulto ele tinha 23 anos. Atualmente ele tá com 27 anos, tá? Então, dessas crianças aqui, se vocês estivessem olhando aí, eu pergunto aí, produção, qual delas aí vocês acham que tem mais de 23 anos? Ou seja, hoje atualmente tem 27 anos, né? Veja que coisa interessante, quando a gente olha para essa foto, a gente só imagina que tem crianças aí, né? E aí, vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide. Então, produção, volta aqui para mim. Então, essa menininha aqui que vocês estão vendo, que aí eu peço a vocês para pesquisarem mais e até se apropriar mais de quem é ela, a história de vida dela, quem é essa criança, eu convido a você a fazer uma pesquisa e aprofundar. Então, o momento, você precisa saber, ele é um momento que tira você dessa zona de conforto, que gera em você essa inquietação.
E aqui, ó, beber eterno, mulher de 23 anos, parou de crescer na infância e se mantém com o mesmo aspecto. Exatamente essa criancinha aqui, ou essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela tem hoje, atualmente, 27 anos. Ela tem uma síndrome, que a gente vai falar um pouquinho dela sobre isso agora. Por favor, produção, nosso próximo slide. Essa síndrome é chamada de síndrome de Laron. Essa síndrome de Laron foi descoberta por um médico endocrinologista na década de 50. E eu vou passar para vocês como é importante a gente entender como coisas que estão relacionadas com o nosso corpo, principalmente no que diz respeito às funções endócrinas, os hormônios, como isso impacta para quem a gente vai ser. E essa criança aqui, possivelmente, gente, se talvez tivesse sido diagnosticada precocemente, ela talvez fosse uma criança até normal, porque às vezes a reposição hormonal é o suficiente para garantir uma qualidade de vida. E aqui, ó, a síndrome foi nomeada pelo endocrinologista israelense Zivi Laron, que no final de 1950 começou a estudar pacientes com diabetes na infância e outras pessoas com distúrbios de crescimento e desenvolvimento sexual. Volta aqui para mim, produção. Então, essa síndrome, já está dizendo, ela vai estar atuando em várias frentes, mas acima de tudo ela vai ter uma relação muito grande com as questões que envolvem os hormônios, as questões endócrinas, né? Então, veja como é relevante esse conteúdo, como esse conteúdo ele vai ter implicações, principalmente implicações médicas, implicações sociais, implicações comportamentais, implicações realmente de como você se reconhece. Conhecimento é para isso, é para gerar esse ambiente favorável de se reconhecer. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, só fazendo um pequeno resumo, no sexo masculino, qual é o hormônio que eu destaco quando a gente fala de puberdade? A testosterona, que vai ter também uma relação íntima com o próprio processo de formação dos gametas masculinos. No caso das meninas, o estrógeno ou estrogênio e a progesterona, que vão ter a ver com o ciclo menstrual, com a capacidade reprodutiva, vai ter muita importância no que diz respeito à capacidade desse reconhecimento de quando você está diante de algo que é tão importante, que é você. Então, preste atenção, vê como algo que aparentemente só está associado à química do teu corpo, mas a química do teu corpo, ele dialoga com quem você é. Ele fala, ele grita, dizendo da importância de você se conhecer. E nada melhor do que a partir desse conhecimento, você está apto a transformar sua vida e a vida de quem está próximo de você. Produção, vamos para os nossos referências bibliográficas, tá? Tá aí para que vocês possam visualizar. E vamos para aquele momento final e dando aquele reforço claro, que é importantíssimo, gente, de dizer para vocês que todo esse gasto de energia, tudo que é feito aqui, todo esse aparato que você imagina que está aqui, tem um ator que é importantíssimo, que é você, aluna e aluno. E é por esta razão que, mais uma vez, eu queria reiterar, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Um cheiro enorme. Tchau, 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 tchau.